Na aula de hoje nós vamos falar sobre a restrição unique, que é uma ferramenta bastante poderosa para garantir que valores em uma coluna ou conjunto de colunas sejam únicos. Mas por que isso é importante? Imagine uma tabela de funcionários onde duas pessoas têm o mesmo e-mail. Isso poderia gerar confusão e problemas no banco de dados. Com a restrição unique, nós conseguimos evitar esses problemas, mesmo que a coluna e-mail não faça parte da chave primária da tabela. Então, antes de começar, é importante entender as diferenças entre a restrição unique e a primary key que já estudamos. Então, uma tabela ela pode ter apenas uma única primary key, mas pode ter várias constraints do tipo unique. A primary key ela não vai permitir valores nulo, enquanto que o comportamento do unique depende do sistema de banco de dados. Por exemplo, no caso do MySQL, os valores null são tratados como únicos. Já no SQL Server ou no Oracle, o comportamento pode ser diferente. Então, nós estamos apenas estudando mais a parte teórica do SQL, não estamos vendo as características especiais de cada banco de dados. Então, vamos criar uma unique constraint em novas tabelas. Normalmente, nós já criamos essa restrição unique no momento de criar a tabela. Então, neste exemplo aqui, eu estou criando uma tabela users, utilizando então aqui um user ID. Aqui no caso do Postgres nós temos que tirar esse int auto-increment que não é suportado. O que ele suporta aqui é o serial. E estou dizendo que esse user ID é minha chave primária. Estou definindo também uma coluna username, que vai ser obrigatória. Ela não vai aceitar valores nulos. E aqui eu estou definindo que ela vai ser única. Então, nessa tabela de usuários, eu não vou poder ter dois registros com o mesmo username. E também estou definindo um campo de senha. Uma outra forma de definir essa restrição unique seria adicionar ela ao final da criação aqui da tabela de users. Novamente aqui eu tenho que mudar para serial. Aqui username, eu só defino ela como obrigatória. E ao final aqui do nosso create table eu faço um constraint, assim como nós fizemos para primary key e para foreign key. Nós damos um nome para constraint. Utilizamos a palavra reservada então unique e dizemos qual é a nossa coluna que vai ser única. Então, se eu criar aqui essa tabela agora, create users, ela foi criada com sucesso. Podemos dar um refresh aqui que ela vai aparecer na nossa lista de tabelas. Então aqui nós temos a users. Se eu vier aqui em propriedades e em colunas, nós temos a nossa coluna username. E nas constraints aqui na aba unique, nós temos a nossa unique key criada. Se por acaso você criou uma tabela sem a unique key no momento do create table, nós também podemos utilizar o alter table para adicionar essa unique key posteriormente. Assim como nós vimos com a primary key, a foreign key, a unique key também permite. Então a sintaxe seria alter table, o nome da tabela que queremos alterar, botamos um add constraint, especificamos o nome opcionalmente, botamos então que nós queremos criar uma unique constraint e fazemos aqui referência à coluna ou colunas que devem ser únicas. Da mesma forma, se eventualmente eu precisar remover uma unique key, eu posso usar o mesmo alter table, mas em vez de um add constraint, nós utilizamos um drop constraint. Então vamos fazer um exemplo aqui de inserção de dados na nossa tabela de users que nós acabamos de criar para ver a unique constraint gerar uma exceção. Então eu posso fazer um insert into users, username password, e vamos botar aqui values, por exemplo, um usuário Luiz e a senha 123. Se eu rodar aqui o insert, ele vai inserir normalmente. Se eu botar aqui um Fernando e a mesma senha 123, ele também vai deixar. Agora, se eu tentar adicionar um outro username Luiz, que nós já havíamos inserido anteriormente, o PostgreSQL ou qualquer outro banco de dados que suporte as unique constraints vai gerar uma exceção. Então, neste caso aqui, o erro do PostgreSQL, ele diz aqui que a chave username igual a Luiz ela já existe. Então, não vai ser permitido inserir valores duplicados nas colunas que especificamos com a unique constraint. Até a próxima aula.